Mateus, capítulo de número 7, como diz o Jackson, né? Nós falamos 7, não é 7, é 7. Mateus, capítulo de número 7, né? Eu vou falar 7 porque fica muito estranho, né? Para vocês. E versículo 24 em diante até o 27, diz assim, o texto que nós vamos ler. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, comparado-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Até aqui. Esse texto é extremamente conhecido de todos, né? Inclusive das crianças. É um texto muito conhecido, muito falado, mas eu não consegui, fugir disso nessa noite. E nós vamos falar sobre esse pequeno trecho do sermão de Jesus. Jesus, quando começa o seu ministério, ele começa curando e pregando nas sinagogas. O próprio Mateus vai registrar isso no capítulo 4 e no final do capítulo 4, que a fama de Jesus se espalhou por toda a região. E por onde Jesus andava, uma multidão seguia Cristo. E nesse momento, no momento em que ele diz essas palavras, Mateus registra que Jesus ele está sentado em um monte. Tanto é que essa mensagem é uma das mais conhecidas e famosas de Jesus. O Sermão da Montanha, ou o Sermão do Monte, como é muito conhecido. E Jesus está ensinando as pessoas há um bom tempo já, assentado, ensinando os seus discípulos e a multidão que se formava por onde ele andava. E dentre alguns temas que Jesus fala nesse sermão, ele vai ensinar sobre humildade, sobre choro, sobre mansidão. Ele vai falar sobre justiça, sobre misericórdia, sobre um coração puro, sobre pacificação, sobre perseguição, sobre ser sal e luz, sobre o cumprimento da lei. Ele vai falar sobre inimizades, sobre adultério, separação, sobre juramentos, retribuição, amor ao próximo. Ele vai falar sobre esmolas, oração, perdão, riqueza, pureza, ansiedade, dependência, julgamento, porta estreita e porta larga, e caminho estreito e caminho largo, falsos profetas e sobre a entrada no reino de Deus. Tudo isso ele vai falar nessa mensagem, no Sermão da Montanha, no Sermão do Monte. Então, cada uma dessas palavras seria uma mensagem para nós nessa noite. Nós não podemos passar uma por uma. Mas quando ele está finalizando todo esse discurso, todo esse sermão, aquela multidão, ele usa aqui uma figura de linguagem, que é esse texto que a gente leu, sobre os dois alicerces. E ele usa essa figura de linguagem para tornar bem entendido o que ele quis dizer, para que ninguém saia dali sem perceber, sem entender o que Jesus estava falando. E ele vai usar uma forma bem didática para que todos compreendam. E ele fala sobre os dois alicerces.
todo esse contexto que Jesus falou, toda a mensagem que Jesus falou, ela está totalmente ligada à nossa vida, à nossa existência. E Jesus conclui o seu sermão com essa comparação que ele faz. Ele olha para a multidão e diz: dentre vocês existem 2 tipos de pessoas apenas. E é isso que eu gosto de Jesus. Com ele não tem meio termo. Com Jesus não tem meia boca. Ou é ou não é. Jesus fala: existe um caminho estreito e um caminho largo. Não existe meio termo. Existe uma porta estreita e uma porta larga. Você só pode passar por uma delas. Ele diz: você é sal, ou você não serve para nada. Ou você é luz, ou você é treva. Jesus é bem específico em toda a sua mensagem. E nesse momento ele olha para aquela multidão e diz: existem 2 tipos de pessoas me ouvindo agora. Aí ele usa esse exemplo de um homem que construiu uma casa. Ele diz, no versículo que nós lemos, 24: todo aquele que escuta as minhas palavras, ou seja, cada uma daquelas pessoas que estava sentado ouvindo Jesus. E podemos ir mais além, cada um de nós que estamos aqui, cada pessoa que ouviu a mensagem do Evangelho ao longo dos anos, ao longo da propagação do Evangelho e chegando até os nossos dias, cada pessoa que ouviu, aí ele diz: as minhas palavras, eu comparo esse homem com um homem prudente ou com um homem insensato. A palavra prudente quer dizer alguém que é prevenido, alguém que é cauteloso, alguém que evita os perigos. E a palavra insensato é alguém que se opõe à razão, alguém que não tem juízo, ou na nossa linguagem, um louco. Jesus diz: ou você é cauteloso, ou você é louco. E as pessoas estão ouvindo a mesma mensagem, é o mesmo ensino, é a mesma palavra, é o mesmo Jesus falando e ensinando. E aí Jesus usa esses 2 exemplos. Os 2 estão edificando uma casa, ele diz. Os 2 estão construindo uma casa. E essa casa, Jesus está se referindo à nossa vida, à nossa existência enquanto seres humanos nessa terra. É isso que ele quis dizer quando ele fala que eles estão construindo uma casa, ou construíram uma casa. Cada um de nós está construindo, está edificando. E ele se refere à nossa própria vida. E ele coloca a responsabilidade sobre os que ouvem, sobre nós. Ele diz: você é responsável pela construção. Você é responsável por aquilo que está sendo edificado na sua vida, na sua família, nos seus relacionamentos, na sua carreira, no seu ministério. É você que está construindo isso. É você que está edificando. Então, a situação que nós vivemos hoje, a realidade que nós vivemos hoje, é resultado da nossa edificação. A partir do momento em que nós criamos consciência, nós passamos a fazer escolhas. E essas escolhas nos trouxeram exatamente no lugar onde nós nos encontramos na nossa existência, na nossa vida. Ninguém mais é responsável pela situação que você está vivendo. Só você. Você pode arrumar todas as desculpas possíveis, mas o único responsável pela tua vida chegar aonde você chegou hoje é você mesmo. Então você pode louvar a Deus por isso, ou você pode repensar
as tuas escolhas a partir de hoje. Não tem outro responsável, é você mesmo. Mas onde está a diferença dessa construção? Onde está a diferença quando Jesus refere-se a dois tipos de pessoas construindo? Ele diz que a diferença está na prática. Ele fala no versículo 24: todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, que aprende o que eu estou dizendo e passa a exercitar isso na sua vida, e passa a praticar o que eu estou falando, esse homem é um homem prudente. Do mesmo modo ele diz: aquele que ouve as mesmas palavras, mas não pratica, é insensato. A diferença está na prática da palavra. Eu já ouvi muitas mensagens, sobre isso, e muitas vezes o foco da mensagem acaba sendo a rocha. A rocha é o lugar onde a casa deve ser alicerçada, mas não é a rocha que constrói, não é a rocha que edifica, não. É o homem que escolhe construir sobre ela. E muitas vezes, quando nós olhamos para a rocha e dizemos que é a rocha que sustenta, nós fazemos uma menção achando que é a rocha que vai construir, achando que é a rocha que vai levantar. Não, a rocha simplesmente vai sustentar, mas a construção é a nossa parte. E essa construção se dá no momento da prática, no momento em que eu começo a exercitar o que eu aprendi, o que eu conheço. É nisso que está relacionada a construção sobre a rocha. O que define a estabilidade da construção é a prática do que Jesus ensinou. Aí nós temos um pequeno problema que às vezes talvez você não conheça, mas a Bíblia, ela não foi escrita com capítulos e com versículos. A Bíblia, ela era um livro só. Ela não tinha divisões, não tinha separações. Isso foi colocado muito tempo depois. E é muito útil quando você precisa fazer estudos e encontrar textos, específicos. Mas muitas vezes essa separação de capítulos e versículos, ela causa certos problemas na interpretação daquilo que nós estamos lendo. Porque nós fazemos recortes com os versículos. Tanto é que a partir disso se criou várias e várias ideias. Por exemplo, uma que o pastor falou alguns dias atrás, o pastor André usou a referência da caixinha de promessas. Caixinha de promessas é um erro gravíssimo de leitura da palavra de Deus, porque ela recorta apenas alguns versículos específicos e tira todo o contexto daquilo. Tanto é que o nome é caixinha de promessas, só tem promessas ali. E quando a gente ainda usava isso, a gente tirava um versículo e falava: não, isso não é bom. E só tem promessa na caixinha de promessa. E quando você tirava, o pastor usou bem esse exemplo, quando você tirava aquele que era o melhor, ninguém mais tirava, porque você guardava na tua Bíblia e sumia da caixinha. E era gostoso fazer isso, mas isso é um erro gravíssimo na leitura da palavra de Deus, porque você tira a essência do versículo, a essência daquele texto, o contexto por trás daquilo, e você passa a criar coisas que não existem, que a palavra não está falando. Então, quando nós lemos esse texto: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras, a pergunta que nós precisamos fazer é: quais palavras? Não é as que ele está falando agora e que vai falar, não.
é as que ele já falou. Aí você precisa voltar lá no capítulo 5, que é o começo do sermão. É ali que começa a mensagem. É no capítulo 5 que começa o ensino, e é a partir dali que você precisa observar, aprender e começar a praticar. E aí você vai chegar lá no capítulo 7 que a gente leu, onde ele diz: quem faz tudo isso que eu estou colocando aqui, quem pratica tudo isso, está edificando a sua casa sobre a rocha. É a prática da palavra, é a nossa vida pautada na palavra de Deus. Não é, Jesus não fala aqui de frequência a culto, Jesus não fala aqui de tempo de louvor ou de oração, não, ele fala prática. E aí você precisa olhar cada um dos ensinos dele e começar a fazer isso, e começar a fazer o que ele mandou fazer. Tiago, o irmão de Jesus, ele escreve no capítulo 1 da sua epístola, e o versículo 22, o seguinte, ele diz assim, sedes cumpridores da palavra, e não somente ouvinte, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla no espelho o seu rosto natural, porque contempla a si mesmo, mas quando ele sai, quando ele se afasta, ele se esquece como ele era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazendo a obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Tiago está dizendo que no momento em que nós estamos ouvindo as palavras de Jesus, no momento em que nós estamos aprendendo, a palavra ela revela quem nós somos, como um espelho, ela mostra quem você é, ela mostra a sua missão e o seu propósito. Mas quando nós saímos desse momento que nós estamos aprendendo, se nós não colocarmos em prática aquilo que nós aprendemos, nós nos esquecemos quem nós éramos, qual a nossa missão e qual o nosso propósito. É isso que ele está falando. Você precisa praticar a palavra para você ser aquilo que Deus quer que você seja, para você fazer aquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos. É na prática da palavra, não tem outra forma, não tem outro jeito de nós estarmos firmados na rocha que não seja a prática da palavra. Não tem outro jeito. E Jesus faz questão de falar àquele povo: vocês estão me ouvindo, mas não é suficiente. Não é suficiente você conhecer a palavra. Não é suficiente você ser um especialista na palavra. Você precisa praticar a palavra. E é gostoso ouvir a palavra. Eu amo ouvir a palavra. Eu passo horas, às vezes, ouvindo mensagens a ponto de incomodar as pessoas que estão próximo de mim. Mas eu amo ouvir, eu amo aprender. Mas isso não vale nada se eu não pôr em prática aquilo que eu tenho aprendido. E muitas vezes nós nos tornamos especialistas em aprender, especialistas até mesmo em ensinar. Mas a palavra não vem para nós nos tornar especialistas em aprender ou em ensinar. Ela vem para nos mostrar o caminho e para nós andar nesse caminho. Nós praticar aquilo que Ele falou, aquilo que Ele ensinou. Mas nós temos uma facilidade de ouvir mensagens, principalmente aquelas alegóricas ou até mesmo inspiradas em certos personagens bíblicos. E os pregadores, aí agora eu me incluo nisso porque eu estou aqui falando, amam usar personagens
porque está tudo preparadinho ali. Você vai narrando a mensagem, você vai narrando a história do personagem, e você vai mostrando o que Deus fez, o que Deus faz e tal. E nós amamos ouvir que Davi derrotou o gigante Golias. Nós amamos ouvir que José tinha sonhos e Deus cumpriu os sonhos na vida de José. E às vezes nós tiramos essa história e colocamos em nós, e aí colocamos os nossos sonhos, mas não eram os sonhos de José, eram os sonhos de Deus para a vida dele. O sonho de José, por exemplo, não ia terminar numa graça sobre José, não. O sonho de José era para salvar uma nação. É possível que Deus tenha um sonho para a tua vida, mas Ele não vai ter um sonho que vai abençoar você. Se Ele tiver algo para você, o propósito dele é muito maior. Você nem faz ideia do propósito de Deus quando Ele dá um sonho para alguém. José não tinha ideia que o sonho dele era o livramento que Deus daria para a nação inteira de Israel. Então nós precisamos ter cuidado quando nós pregamos ou quando nós ouvimos certas mensagens, para não tirar a essência do que está sendo dito ali. E quando Jesus fala isso, Ele não está falando sobre José, sobre Davi, sobre ninguém. Ele está falando assim, você precisa cumprir o que eu estou falando. Você precisa praticar o que eu estou dizendo. E o que Ele está dizendo? Aí você precisa voltar lá e começar a ler, versículo por versículo, entender palavra por palavra, e você vai ver o quão difícil é praticar, o quão difícil é construir a casa sobre a rocha. Se fosse simples, Jesus não tinha dito que alguns construiriam e alguns não. Ele não teria usado esse exemplo no final. Mas é por causa da dificuldade, e nós podemos ver isso em Lucas. Lucas, ele fala a mesma coisa, ele está narrando a mesma mensagem, o mesmo acontecimento, mas em Lucas, ele diz que esse homem, Jesus, diz que esse homem, quando ele constrói a sua casa, ele cava bem fundo, ele constrói uma vala, e ele cava até que ele encontra a rocha. Mateus registra apenas a construção. Um construiu sobre a rocha, o outro construiu sobre a areia, e dá a impressão que esse homem, ele olhou uma rocha e falou, não, vou construir naquela rocha. Não. Lucas explica melhor quando Jesus fala, ele cavou, até encontrar uma rocha, e aí firmou os alicerces da sua casa, enquanto o outro não, só colocou sobre a terra. Lucas está falando, ou Jesus está falando, da dificuldade de se chegar à rocha, da dificuldade que é você pôr em prática essa palavra. Não é simples, não. Nós estamos aqui estudando nas quinta-feiras sobre o Espírito Santo, e nós aprendemos que a verdadeira conversão é quando nós negamos o nosso eu, quando nós crucificamos a nossa carne, e nós passamos agora a viver pelo Espírito de Deus, e não mais pelas vontades da nossa carne. E só quem recebeu esse Espírito na sua vida, consegue edificar a casa sobre a rocha, porque nós não temos força em nós mesmos, nós não temos capacidade em nós mesmos, a não ser que o Espírito nos fortaleça. E aí nós vamos cavar fundo, e vamos pôr em prática aquilo que Jesus ensinou. Quando Saul era rei, todos conhecem essa história. Certo dia Deus fala para ele subir a uma nação e destruir aquela nação, porque ela tinha sido muito pecadora diante de Deus.
E Deus fala, vai e acaba com tudo que existe lá. Saul sobe com seu exército, toma aquela cidade, mata todo mundo, mas ele deixa o rei. E Deus fala, mata todos os animais. E ele começa a matar todos os animais magros, doentes, tudo que era ruim ele mata. Mas aí ele começa a olhar umas ovelhas bem gordas, um gado bonito, ele fala, não vou matar, vamos levar isso aqui. E ele leva, quando ele está levando, ele encontra o profeta de Deus. E o profeta diz, você cumpriu o que o Senhor falou? Ele, sim, cumpri toda a palavra que o Senhor falou. E o profeta diz, e o que é esses mugidos de animais que eu estou ouvindo? Os animais escondidos, mas estavam mugindo. E o profeta diz, o que é esse barulho então? E Saul diz, não, eu trouxe o melhor para sacrificar ao Senhor. Eu trouxe o melhor para nós oferecermos, fazermos uma grande festa, um grande culto ao Senhor. E aqui nós vamos celebrar a vitória que Ele deu. E o profeta diz, por acaso Deus tem mais prazer em holocaustos do que em que se obedeça a sua palavra? E por causa dessa atitude, Saul perdeu o trono. Deus fala, eu me arrependi de colocar Saul no trono, porque ele não me obedece. Obedecer é melhor do que sacrificar. Então, quando nós ouvimos essa mensagem de Jesus, ele diz, quer construir sobre a rocha, quer ter uma casa edificada na rocha, pratique o que eu estou falando. Coloque em prática o que eu estou falando, porque não é de movimentos ou de campanhas que você vai fortalecer a tua casa, não, é na prática da palavra de Deus. E a prática, não tem como fugir disso. Aqui vocês podem me olhar e ver o Anderson falando e tocando e tal. É a aparência da casa. É a aparência da casa. Mas aonde ela está firmada, você não sabe. Porque aí não está referindo-se apenas ao nosso momento de comunhão, mas é em cada atitude da minha vida. Em cada momento, em cada relacionamento, em cada situação, eu estou revelando aonde que está sendo construída a minha casa. Aqui é só a fachada, aqui é o que está acima da terra aparecendo, mas o que conta é o que está alicerçado, é o que está escondido. E Jesus dá toda a receita para isso. Por quê? Por que nós precisamos ter essa construção? Porque Jesus fala que tanto um como o outro construiu, tanto um como o outro tinha a casa pronta. Qual que é a diferença? Por que essa necessidade de cavar? Sabe por quê? Eu trabalhei muito em construção civil no Brasil, e quando é dado o orçamento para a pessoa que está construindo, ele se assusta e pergunta, por que tudo isso de concreto? Por que tanto ferro? Por que tanta coisa? E até que a casa saia do alicerce, ele só vê o seu dinheiro indo embora e não aparece nada. É aquele buraco sendo cavado e ali o concreto some e não enche, até que começa a aparecer. A nossa vida espiritual é assim também. Nós podemos estar vivendo um tempo de bonança, um tempo abençoado, e nós pensamos, por que é que eu vou construir sobre a rocha? Por que é que eu vou fazer esse sacrifício, esse esforço, se eu posso viver da minha maneira e construir da mesma forma? Mas Jesus diz que existe um momento em que tanto sobre a casa do prudente, quanto sobre a casa do insensato, vai começar a vir uma chuva forte, vai começar a bater um vento forte, vai correr um rio e vai bater nessa casa. E é esse momento que faz toda a diferença, a casa alicerçada na rocha, porque ela vai permanecer em pé, e a casa que está sobre a areia vai ser levada embora. E é isso a realidade que nós observamos todos os dias, pessoas
se afastando, deixando, desistindo da fé, com a fé enfraquecida, olhando para os problemas e abandonando tudo, porque parece que ele achou que Deus deveria fazer tudo por ele, proteger ele de tudo. E Jesus está falando: não, vai vir o vento, vai vir tempestade, vai vir problema, não tem como fugir disso. Vai vir crise, vai vir enfermidade, vai vir desemprego, vai vir ansiedade, vai vir depressão, tudo isso vai bater nessa casa, e só aquela que está na rocha é que vai resistir. É só o casamento que está sobre a rocha que vai resistir os problemas que todos enfrentam. É só a família que está alicerçada na rocha que vai passar por as fases difíceis que a família passa. E aí é fácil nós criarmos essa mensagem e eu dizer: agora venha todos aqui para frente que querem alicerçar a casa sobre a rocha, e os pastores vão impor as mãos e a tua casa estará alicerçada sobre a rocha. Mas não é simples assim. É você ouvir o ensino de Jesus e fazer o que Ele mandou. E tem coisas que são difíceis de praticar naquilo que Ele mandou, mas é a única forma de se edificar sobre a rocha. Para que você se mantenha inabalável no tempo da dificuldade, para que você se mantenha firmado sobre a rocha, você precisa praticar a palavra. É algo bastante simples, mas que nós não fazemos. É só nós olharmos para o que Jesus ensinou e nós vamos ver se nós praticamos ou não. Quando Ele diz, por exemplo: não ajunteis tesouros nessa terra, onde a traça, a ferrugem, tudo consome, onde os ladrões roubam, mas ajuntais tesouros no céu. E aí Ele diz que onde estiver o seu tesouro, estará o seu coração. Que ninguém pode servir a dois senhores, como muito bem falou aqui o irmão Jackson quando falou sobre ofertas. O nosso tesouro deve estar no céu, deve estar na eternidade, na glória. E Ele fala que quando nós estivermos diante do nosso inimigo, Ele diz que nós não devemos tornar o mal por mal, mas nós devemos tornar o mal que nós recebemos por bem. E aí nós vamos lendo e vamos passando batido, e na hora que o nosso inimigo nos afronta, a nossa casa não é acabada, não é aprofundada. E é nessas horas que a prática da palavra deve fazer efeito na nossa vida. A mensagem de Jesus é simples e objetiva, para todos entenderem, mas para isso nós precisamos conhecer o que Ele fala. Para isso você precisa ler o que Ele ensinou. Para isso você precisa conhecer a mensagem e pôr em prática. É simples assim, não tem outro meio, não tem outra forma. Que nós possamos colocar em prática aquilo que nós temos aprendido do Senhor. Que você possa edificar a tua casa sobre a rocha. Que você não venha se frustrar com a mensagem de Jesus, porque ela não tem outro jeito, como nós vemos no começo do ano, principalmente, as campanhas que são realizadas, 12 dias de orações para 12 meses de vitória. Pastores que eu admirava, que eu ouvia, esse ano eu ouvi 12 dias de oração para 12 meses de vitória. Aonde está escrito isso na palavra de Deus? Você quer ter vitória 12 meses? Se mantenha em oração 12 meses.
Por que nós gostamos tanto de campanha? Porque a campanha, por mais difícil que ela seja, ela põe um tempo determinado para Deus agir na minha vida. Seja 7 dias, seja 7 semanas, seja 7 meses. Naquele dia Deus vai fazer. E da onde nós tiramos isso? Dos recortes que nós fazemos da Bíblia. Nós pegamos a história de Daniel e fazemos a campanha de Daniel. E aí nós oramos 21 dias para a vitória. A vitória de Daniel veio com 21 dias. Mas a oração de Daniel nunca cessou. E se não viesse aquela vitória naquele dia, ele continuaria orando 3 vezes ao dia, porque era costume dele. E aí nós pegamos esses 21 dias e falamos, é em 21 dias que Deus vai agir. É em 7 semanas que Deus vai agir. É nesse dia determinado. É nessa lua. É nessa festa. Mas não é simples assim. É numa vida consagrada ao Senhor todos os dias. Todos os dias. Mas nós não podemos parar aqui, porque talvez nem todos conseguiram edificar a sua casa na rocha. E quem sabe a tua casa está desmoronada ou está desmoronando com as aflições que você está passando. Mas nunca é tarde para você começar a reconstruir a tua casa. E pode ser hoje. Você pode a partir de hoje começar a cavar, começar a procurar a rocha. E como que faz isso? Não é você vindo aqui na frente e orando, não. É você pôr em prática o que Ele já te ensinou, que você sabe. Sabe aquelas historinhas que as professoras ensinam para as crianças? Que a gente aprende lá com a tia da escolinha? É aquela mensagem de Jesus para nós aqui. Ame o seu inimigo. Dê a outra face para quem bater na sua face. Se ele mandar você caminhar 1 milha, caminhe 2 com ele. E aí tem um versículo que me incomoda, que Jesus fala assim: se alguém te pedir alguma coisa emprestado, empreste para ele sem esperar receber de volta. Aí complica, né? Emprestar o carro e o cara não devolve o carro batido. Emprestar dinheiro e eu saber que ele não vai me pagar mais. Será que nós praticamos o que Jesus ensinou? Vir aqui todos os domingos, glorificar, orar, cantar, é gostoso, é maravilhoso. Mas a casa é edificada na prática da palavra. Jesus fala assim: se você cumprimentar o teu amigo, grande coisa você faz. Todo mundo cumprimenta o amigo. Ele fala: você precisa cumprimentar aquele cara que não gosta de você. Até o cumprimento, até uma saudação, Jesus coloca como essencial na construção de uma casa sobre a rocha. E tem pessoas que você não gosta? É óbvio que tem pessoas que nós não gostamos. Seria hipocrisia nós dizer. Mas qual é a tua atitude para com essa pessoa? Jesus fala que nós não devemos falar mal dos nossos irmãos. Ele diz assim, nesse mesmo sermão, você pode ler depois, versículo por versículo, e amanhã você começa a fazer tudo que está escrito ali. E ele diz assim: vocês ouviram antigamente, lá atrás, lá na lei, lá no tempo de Moisés, que a pessoa que matava, dependendo da situação, ela ia morrer. Aí ele diz: mas eu vos digo uma coisa: quem se irá contra o seu irmão é réu de juízo. E quem dizer que o seu irmão é um louco é réu do fogo do inferno. Você já chamou alguém de louco?
Já falou, aquele cara é um idiota. Te falou isso de algum irmão seu? Você percebe aonde que está a construção? Você percebe os detalhes que nós deixamos passar no momento que nós estamos construindo a nossa casa? E são esses pequenos detalhes que são importantes da mensagem de Jesus, que vão garantir a tua segurança quando o vento bater, quando o rio correr sobre a tua casa. São coisas simples que nós não colocamos em prática. Nós gostamos de ter um relacionamento com Deus, nós gostamos de ter um contato com Deus, e aí a nossa vida espiritual se resume a eu e Deus, e a oração, e eu falo com Deus, eu glorifico a Deus, e eu jejuo. Aí Jesus fala assim: quando você jejuar, você lava bem o teu rosto, você faz tua maquiagem, você arruma o teu cabelo, para que ninguém saiba que você jejua, somente o teu Pai. Quando você for orar, você entra lá no teu quarto, fecha a porta, e você ora só com o teu Pai. Será que nós fazemos essa oração? Ou aqui na igreja nós levantamos a mão e glorificamos, e até em língua nós falamos? É o ensino de Jesus, mas às vezes é sem graça, porque ninguém vai me ver fazendo isso. Quando eu ajudo alguém, eu não posso falar para ninguém que eu ajudei o fulano, porque quando ele chegou aqui, ele era miserável, estava sem emprego, eu ajudei, fiz isso. Jesus fala: ajude, mas a tua mão direita não pode saber o que a esquerda está fazendo. E assim você estará edificando sobre a rocha. São coisas simples que nós devemos pôr em prática. E sabe por que eu falo isso? Porque eu cresci ouvindo essa mensagem, mas o foco era na rocha, e aí o final era todo mundo vir aqui na frente e a oração era feita, e agora a tua casa está edificada na rocha, mas não havia nenhuma atitude da minha parte. Jesus está falando diferente. A construção é tua responsabilidade. Encontre a rocha e edifique sobre ela. A construção é tua, e você pode mudar a tua construção a partir de hoje. Você pode a partir de hoje começar a edificar a tua casa sobre a rocha. Pode estar tudo errado, pode estar a família destruída, pode estar com um monte de problema. A partir de hoje você pode começar a reverter essa história, edificando a tua casa sobre a rocha. Amém? Eu queria que você se colocasse em pé para nós encerrarmos. Eu só queria ler um último versículo que se encontra em Hebreus, capítulo 1 e versículo 1. O escritor aos Hebreus começa escrevendo assim: havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós nos falou nesses últimos dias pelo Filho. O escritor está dizendo para a sua geração, para aquele tempo, dizendo: os nossos pais, os nossos ancestrais, a geração passada, veio até hoje sendo conduzida pelos profetas que Deus levantou. E Deus falava de várias formas através dos profetas ao seu povo. Mas Ele diz a nós, nesses últimos dias. Quando Ele escreveu isso aqui, foi nos dias que Jesus estava sobre a terra, ou Jesus tinha deixado eles há pouco tempo. Mas era aquele tempo que Ele diz, os últimos dias. A nós, nesses últimos dias, Deus nos falou pelo seu Filho. Sabe qual a mensagem para a tua vida
é a mensagem que o Filho deixou. É a mensagem que o Filho ensinou. É a mensagem que o Verbo, quando João diz que se fez carne e habitou entre nós, começou a espalhar pela humanidade. É o Evangelho da salvação. E o escritor aos Hebreus entendeu isso e disse: a nossa mensagem é a mensagem do Filho. A nossa mensagem é a mensagem que o Filho deixou, que o Filho ensinou. Então, quando você lê o que o Filho deixou, o que o Filho está falando, saiba que é exatamente isso que ele quis dizer para você. Por mais simples que seja, vai e faça. Por mais simples que seja como cumprimentar uma pessoa, vai e faça. Quando alguém te pedir algo emprestado, empreste. E aqui nós poderíamos passar a noite toda falando cada um desses ensinamentos que ele deu. Mas isso é para você fazer lá na tua casa. Chega nessa semana e começa a ler. Quem é que ele mandou você fazer? Começa a ler os ensinos que ele trouxe. Começa a ler o que os apóstolos falaram, porque os apóstolos ouviram dele e estão explicando e dizendo: ó, você tem que tratar assim. Veja o que Paulo ensinou sobre como você tratar a sua família. Veja o que Paulo ensinou sobre como o marido tratar a esposa e a esposa o marido. Como o empregado se relacionar com o patrão e como o patrão se relaciona com o seu empregado. Isso é construir a casa sobre a rocha. Então eu nem vou convidar você a vir aqui na frente, porque não depende da minha oração e não depende de alguém colocar as mãos sobre a tua cabeça. A construção da tua casa está nas tuas mãos. E é você que precisa fazer isso. Você precisa cavar, encontrar a rocha e edificar sobre ela. Amém? Feche os teus olhos.